Então vamos continuando aqui com a nossa série 3 dúvidas jurídicas, respondida por mim, advogado Ricardo Reis. E hoje nós vamos falar sobre um assunto aí que está em alta, todo mundo só quer saber. E aquela liminar limpa-nome, doutor? Está todo mundo oferecendo isso daí, parece que é muito legal, você paga só um valor pequenininho e alguém faz alguma coisa que as dívidas desaparecem, eu vou poder agora financiar meu carro, minha casa. Será que isso é verdade? Vou explicar tudo isso para você, tá certo? Em 3 passos bem simples para você entender. Então vamos lá, já começando aqui com o passo número 1, para você não cair nessa, tá? Então vamos lá. A grande maioria das pessoas que oferecem isso daí são estelionatários, tá certo? São estelionatários. É só você ver, amigo, o tamanho da promessa que eles fazem, né? Não pergunta nem o tamanho da sua dívida. Basta você pagar um valor. Já vi proposta lá de R$ 200, R$ 300. Não importa o valor que seja que você tem de dívida, nem importa aonde esteja a dívida, que ela vai desaparecer e aí você vai poder ganhar um fôlego, não é isso assim que eles falam? Você ganha um fôlego para você conseguir financiar aqueles bens que você tanto quer. O seu score de crédito vai subir e isso é que importa para todo mundo dar dinheiro para você. Você não ganha dinheiro dos bancos é porque você tem algum problema que eles vão resolver por uma ninharia. Então, amigo, já fica esperto que isso é golpe, tá certo? Agora veja só. Existe uma outra parte aí, existe uma associação que faz isso. Então a coisa já é melhorzinha. O que aconteceu? Se formou uma associação de consumidores que conseguiu na justiça que as dívidas dos seus associados, elas não constem no SPC, no Serasa e no Boa Vista, tá certo? Então você vai conseguir ter um Serasa melhor. Eles conseguem fazer isso? Sim, eles conseguem fazer isso. As suas dívidas desaparecem lá do Serasa, daquele relatório que ele gera, tá certo? A dívida não acaba, a dívida não soma e eles conseguem isso sim. Mas veja só, continue assistindo esse vídeo que eu vou mostrar para você que isso pode ser muito prejudicial para você. Começando, amigo, se você for procurar na internet, você vai ver que já tem um rolo grande com isso daí. Existe aí Polícia Federal em cima, parece que a coisa é meio escusa, tá? Mas então nós já vamos passando aqui para o ponto 2. Ponto 2 é o que eu chamo do cheirinho, tá certo? Cheirinho por quê? Porque a coisa fica parecida com aquele cara que vai sair para a balada, toma aquele banho caprichado, toma banho, faz a barba, põe uma roupa legal, mas coloca a cueca suja, tá certo? Aí na hora do vamos ver, o cheirinho aparece. E o que é o cheirinho que aparece? Veja só, eles conseguem excluir do relatório do Serasa, por exemplo, um protesto, tá certo? O protesto ele é feito no cartório do protesto. E o Serasa simplesmente copia, puxa aquela informação e publica no site dele. Ou seja, sai do Serasa? Talvez saia, mas continua no protesto. Então, as empresas elas procuram na fonte, nem todas procuram no Serasa. O mesmo acontece com questão de processo judicial. Se você tem um processo, amigo, o processo não vai desaparecer. Ele pode sair do relatório do Serasa, mas basta o credor fazer uma pesquisa lá no site do tribunal que ele vai achar o seu protesto, o seu processo. E hoje em dia existem muitas empresas especializadas nisso que faz a busca de processo nacional, tá certo? E você sabe muito bem, se você tem um processo, você não tem crédito, em especial se você tiver uma execução, tá certo? Execução de uma dívida. O terceiro ponto qual é? Esse ponto eles nem prometem, que é o quê? É o SCR, a famosa lista negra do Banco Central, que é o maior cadastro restritivo de consumo na atualidade. Se o seu nome está lá, você não arruma crédito em lugar nenhum, tá certo? Então você veja, eles conseguem desaparecer com algumas coisas lá do relatório do Serasa, mas as dívidas continuam lá nas fontes, além do que se você tem uma dívida, por exemplo, com uma empresa aí de água, luz, telefone, a dívida continua, tá certo? Ela está interna na empresa, ela só não está no relatório. Então isso daí não vai ajudar muito você. Esse é o terceiro ponto e o mais importante. O que é que eu tenho visto aí? Esses birôs de crédito, eles estão agora colocando, quando a pessoa procura essa associação e consegue tirar as pendências deles do relatório, o que é que eles colocam no relatório? Não recomendado, aparece lá, não recomendado. O porquê, eu não sei se eles estão passando uma informação
por debaixo dos panos para que o lojista já negue o crédito para você. Já aparece lá não recomendado, tá? E além do que, você tem que se ater ao seguinte: o SPC, o Serasa, o Boa Vista são cadastros restritivos de consumo muito utilizados pelo comércio em geral, o comércio varejista, tá certo? Então, se você quer financiar um liquidificador, uma geladeira, uma televisão, até vale a pena você se enfiar numa dessa. Mas será que vale a pena financeiramente? Será que o valor que você vai pagar não seria melhor você desenrolar essa dívida sua? Porque se a dívida for com bancos, amigo, não resolve o seu problema. O seu problema continua lá no SCR, o cadastro restritivo de consumo lá da lista negra do Banco Central. Ele é que é consultado quando o banco vai lá financiar alguma coisa para você, tá certo? Então é importante que você tenha isso em mente, que isso não vai resolver o seu problema, isso vai agravar o seu problema. Se você tem uma dívida, amigo, se você tem uma pendência, procure saber o que você deve realmente, tá certo? Se sua dívida não prescreveu, sua dívida não caducou, as dívidas mais comuns, como dívida de água, luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos. Então, depois de 5 anos, o seu nome não pode mais constar nos cadastros restritivos de consumo. Às vezes ainda consta na lista negra do Banco Central e você tem que consultar, saber se ainda está lá e buscar os seus direitos, tá certo? Não caia nessa, procure ter um crédito certo, aplique os passos necessários para você ter um bom rate bancário, um bom score de crédito, para você conseguir financiar uma coisa. Somente com o score de crédito, somente com o Serasa Limpo, você não vai conseguir financiar nada. Como eu disse para você, isso é basicamente utilizado pelo comércio varejista. Se esse vídeo foi importante para você, considere inscrever-se no nosso canal apertando o botão clique aqui. Assim você receberá diariamente informações de qualidade para você exercer a cidadania. Aperte agora o botão clique aqui que aparece na sua tela e inscreva-se.